Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo. Hoje, 2 de setembro de 2021. Eu sou Luiz Marcati, sócio e presidente da Mesa Corporate Governance. Aproveitando o período do ano em que muitas empresas, empresários, executivos estão construindo seus planos, ou pelo menos buscando criar as premissas para os planos do próximo ano, planos orçamentários, planos de negócio e de investimentos, nós vamos trazer hoje um convidado que vai nos ajudar a dar algumas análises e possibilidades para o próximo ano. Esse nosso convidado é o Carlos Caval. Ele é diretor da ASA Investimentos, um profissional com uma longa carreira de sucesso em instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Nós vamos procurar refletir um pouco aqui sobre as questões macroeconômicas e como a relação economia-política esquentam a temperatura de uma outra, muitas vezes podendo causar tensões e até agravamentos. Estamos realmente diante de um cenário desafiador, vivendo uma retomada de um processo inflacionário, uma possível crise energética, hídrica, o clima afetando o desempenho do agronegócio, as taxas de juros subindo e aí algumas oportunidades boas que podem vir com as concessões e privatizações que temos à disposição. Então, vamos procurar ouvir e debater com o Carlos a respeito do que vem aí pela frente. Lembrando a audiência que já podem começar a mandar suas perguntas e comentários no nosso chat. Estará comigo hoje, como sempre, o Herbert Steinberg, fundador, presidente do Conselho de Administração da Mesa. Herbert, boa tarde e bem-vindo. Oi, Luiz, boa tarde, Carlos Caval, a todos. Ambiguidade e incerteza é o que não falta no nosso cenário à frente. Está todo mundo nervoso. Somando a isso, em vez de a gente ficar aqui na bola de cristal, certamente, no cenário que a gente tem mais ou menos claro, de Lula, de Bolsonaro, ou talvez uma terceira via com Dória, certamente as equipes que eles compõem, as políticas que eles adotarão, afetarão o nosso futuro breve dos próximos anos. Ter o Caval, que é um craque de economia, um craque de análise micro e macroeconômica, tentando desvendar as pistas que a gente tem em cada uma dessas correntes, será um privilégio hoje à tarde. Carlos, eu podia te levar às lágrimas falando de você, mas eu quero economizar tempo, passando a bola para você. Tive o privilégio de conhecer há quase 2 décadas e de lá para cá você tem feito só coisa boa. Adquiriu uma carreira brilhante, consistente, que é admirada por mim, por todos aqui da mesa e todos aqueles nossos colegas comuns da época do Citibank. Um grande abraço, ainda que virtual, a você. Bem-vindo, bola no teu campo. Bom, muito obrigado, Herbert, Luiz, pelo convite aqui para estar participando dessa conversa da mesa. Depois de muito tempo, né, do meu ingresso no mercado financeiro, não vou nem falar quanto, né, Herbert, pelas suas mãos, né, no Citibank, a oportunidade que eu tive lá. Hoje a gente olha para trás e vê os problemas que o Brasil tinha então, os desafios que nós superamos desde então, e enxerga também, evidentemente, outros tantos a serem superados à frente. Mas vamos entrar, vamos dizer, num foco mais ligado ao cenário que nós temos e, sobretudo, para 2022, tanto do ponto de vista do que está acontecendo na economia mundial e que nos influenciará, como aqui dentro, onde, evidentemente, é inevitável a gente falar um pouco do quadro eleitoral. Acho que, do ponto de vista da economia global, nós estamos num momento que é bastante positivo, né?
preciso entrar em detalhes, pois todos conhecem, né? Todas as incertezas ligadas à evolução da pandemia, a variante Delta, enfim, países que saíram na frente no debelamento da pandemia, como os países asiáticos, estão agora tendo uma situação difícil pelo ritmo mais lento da vacinação, a própria economia americana, que vinha num ritmo mais pujante nos meses iniciais, no primeiro semestre desse ano, agora enfrenta, né, alguma moderação nesse crescimento na margem. Mas, no todo, é um cenário econômico que se configura como positivo para 2021, o restante do ano, e também para 2022. Né? Para a economia americana, se vislumbra no ano que vem um crescimento em torno de 4%, né? Também nessa faixa, 4 a 4,5% crescimento da Europa, e no caso da China, que tem uma importância muito grande para nós, uma desaceleração do crescimento frente a uma taxa de 8% esse ano para algo mais próximo de 5,5% a 6%, refletindo, sobretudo, opções do governo chinês de evitar um sobreaquecimento nos setores imobiliário, né? Conter um pouco o endividamento de governos, que é muito importante para a infraestrutura. Portanto, a China optando por um crescimento com mais qualidade, né? Mais respeito ao meio ambiente e não, né, um crescimento a qualquer custo como existia antes. Mas um bom crescimento que nos ajuda, sobretudo, na exportação de commodities. Nos últimos meses, particularmente a partir de julho e no mês de agosto, vamos dizer, essa moderação no ritmo do crescimento global, ela pode nos inquietar no sentido de que será que nós não vamos ter um crescimento econômico tão benéfico à frente? Minha resposta é não, porque o que vinha, por outro lado, também incomodando eram os riscos ligados à inflação global. Né? Todos sabemos que a pandemia ela cria, né, a crise causada pela pandemia ela é anômala, ela afeta o setor que normalmente é o mais resiliente, serviços. E ela beneficia aqueles segmentos da economia que normalmente são mais afetados na crise. O segmento de bens e, sobretudo, bens duráveis e construção civil, que são exatamente os grandes ganhadores, né, da crise causada pela Covid. Né? Mas isso gera a questão da escassez de insumos, a pressão na cadeia de insumos global, ponto que se acentuou nas últimas semanas com os efeitos aí da variante Delta na Ásia, fechamento de portos na China e tudo isso. Então, havia, naturalmente, né, uma inquietação com relação a uma variável central no cenário econômico, que é a normalização das políticas monetárias, sobretudo nos Estados Unidos. Né? E um mês e meio atrás, em julho, o Federal Reserve até intensificou o seu discurso numa direção de maior dureza, né, nessa normalização monetária, mas nas últimas semanas, né, com dados de moderação do crescimento e alguma sensação de acomodação da inflação, particularmente em dados que saíram na semana passada, que acho que sustentam a ideia de que o Federal Reserve e outros bancos centrais podem ser um pouco mais pacientes, né, na normalização das políticas monetárias, né, dos juros muito baixos existentes hoje e também ainda da política de compra de ativos. Né? A ideia de você ter um crescimento que é forte, mas não excessivamente forte, né? Que não acarreta maiores pressões inflacionárias e permite que a política monetária, né, seja normalizada de uma maneira mais suave e mais paciente, boa para o cenário econômico prospectivo
efetivo e, no curto prazo, inclusive, tira um pouco da pressão de alta do dólar, né, que a gente vinha assistindo globalmente e que, no caso do Brasil, inclusive, no início do ano, nos pegou num momento desfavorável, levando a taxa de câmbio para níveis muito desvalorizados, próximos de R$6, né? Hoje, nós estamos vendo que, apesar de um grande nível de ruído político, no Brasil o câmbio está bem mais acomodado, né, por conta da menor pressão que está ocorrendo lá fora e também aqui de um ambiente de taxas de juros, né, mais elevadas. Bom, o cenário internacional, eu costumo dizer já há algum tempo, ele sempre tem nos ajudado, em maior ou menor medida. A gente não tem observado, né, nos últimos anos, um cenário econômico global muito adverso. É um cenário de crescimento moderado, juros baixos, inflação baixa, né? O que atrapalha o Brasil não é o mundo. O que atrapalha o Brasil é o brasileiro, né? A incapacidade, né, da gente ter um processo, né, político-econômico virtuoso por muito tempo, né? A gente passa por períodos favoráveis, né, de reformas econômicas e melhoria do ambiente econômico de uma maneira geral, mas ele invariavelmente acaba em algum momento, né, atrapalhado pela fraqueza, né, que o Brasil tem já de muito tempo atrás, que é o seu problema fiscal, né, e a incapacidade de a gente avançar também em reformas fundamentais que melhorem o ambiente econômico e facilitem a vida do setor privado, como, aliás, nesse momento a gente está vendo no caso da reforma tributária. O cenário econômico para o Brasil, em poucas palavras, hoje de um crescimento mais próximo de 5% em 2021. Ontem mesmo tivemos dados do PIB do segundo trimestre um pouco mais fracos e esses dados nos levaram a reduzir o crescimento esse ano de 5,3 para 5. Não nos preocupa muito porque a abertura dos dados do PIB mostrou que a fraqueza está sobretudo na indústria, e a indústria, como todos sabemos, ela está padecendo do mesmo problema que ocorre globalmente, né, cadeias de suprimento, especialmente na parte de duráveis, automóveis, enfim. Então, isso, vamos dizer, é um problema que é exógeno, né, não deriva, né, de alguma fraqueza de fundamento doméstico, né. O setor de serviços, ele, no PIB divulgado ontem, do segundo TRI, ele veio bem, quer dizer, a ideia é que o setor de serviços vá se normalizar, o nosso carro-chefe, né. O agro vem bem, mas, evidentemente, agora afetado por problemas climáticos, né, tanto a seca como geadas recentes e coisas desse tipo, mas também que vem, né, de um fator que não está sob controle. Nesse sentido, o crescimento esse ano é bastante razoável, né? A gente deve chegar, né, no ano que vem num nível de PIB que é superior ao que a gente tinha pré-pandemia, mas é exatamente a partir daí, né, desse momento em que a gente vai, de certa forma, ultrapassar, né, a crise da Covid, que novos problemas provavelmente começarão, né? E aqui a referência inevitável é a situação fiscal do país. Não obstante termos tido uma expansão do endividamento muito elevado em 2020 por conta da pandemia, os números da arrecadação tributária esse ano surpreenderam muito positivamente. O nosso sistema tributário ele é muito viesado, né, no consumo de bens, coisas como, tipicamente, a base do ICMS, né, e também na indústria, né. Como esses foram os segmentos vencedores na crise, a arrecadação subiu muito, né, e a situação das contas públicas melhorou muito ao longo desse ano, mostrando, inclusive, níveis de dívida PIB bem mais baixos do que se imaginava, né. No entanto, né, também temos observado, né, um viés do governo, né,
de buscar, né, tendo em vista o ano eleitoral, novas fontes de expansão de gastos, né? Então, a gente teve um ambiente muito tenso no início do ano, na votação do orçamento de 2021, que foi votado tardiamente por conta da pandemia, e agora, novamente, estamos vivendo, né, o mesmo problema no desenho, né, na apresentação do orçamento de 2022, né, porque o grande objetivo que o governo tem agora é a expansão do programa Bolsa Família. Não temos nada contra, muito pelo contrário, né? Só tenho, vamos dizer, coisas positivas, né, desse programa. Ele é muito importante para o país, o custo-benefício dele é muito baixo e tal, mas a gente tem hoje um problema de colisão, né, desse objetivo, né, de expansão de gasto com as nossas âncoras fiscais, a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gasto, né? E, de certa forma, as iniciativas, se a gente for olhar a fundo o que o governo tem agora apresentado, e sobretudo a reforma tributária, no fundo, o grande objetivo do governo com essa reforma não é a alteração do dividendo vis-à-vis a alíquota da pessoa jurídica, aumentar a isenção da pessoa física e outros pontos que estão na reforma. O grande objetivo por trás dessa reforma é, nos termos da lei de responsabilidade fiscal, encontrar uma receita que vai se elevar, no caso de dividendos, tributação de dividendos, para compensar o aumento permanente de gasto criado por um outro projeto, que é a MP do Bolsa Família, né? Então, mesmo que estejamos vendo, né, com bastante preocupação a maneira como essa reforma está sendo conduzida no Congresso, inclusive hoje na Câmara, na votação das emendas, né, ao projeto, o fato dele estar sendo empurrado mesmo, né, com uma visão contrária de especialistas na área tributária, coisa que eu não sou, né, mas vários têm apontado que ele vai criar um sistema tributário pior, né, menos eficiente ainda do que aquele que nós temos hoje. Mas ele tem por trás dele um objetivo eleitoral, né? E o mesmo pode se dizer, né, da iniciativa que o governo tomou de parcelar precatórios, né, que, do ponto de vista jurídico, inclusive, é bastante precatório, bastante complexo, bastante duvidoso, né, que isso possa prosperar. E que, a meu ver, é uma solução, né, muito parecida com o calote de uma dívida, né? Na eleição presidencial, né, hoje a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né, o cenário base dos analistas políticos seria, né, um segundo turno entre o atual presidente e o ex-presidente Lula, com a vitória do presidente Lula, né? Esse é o cenário, inclusive, que a gente tem da nossa consultoria, da Eurasia Group, que, inclusive, coloca isso publicamente. Podemos falar sobre isso um pouco mais à frente. Por isso, isso condiciona muito o cenário, porque aí a gente imagina que, né, que vai ter um ano muito volátil no ano que vem, o dólar, né, oscilando em níveis acima daqueles que nós estamos vendo hoje, um nível mais próximo de 5,50, podendo chegar a 6 ou mais, né? A inflação muito elevada esse ano, 7,8%, boa parte tem a ver com a crise hídrica, e levando o Banco Central a puxar a Selic até 8% até o final do ano. E, por fim, o crescimento do PIB no ano que vem de 2%, que é inclusive o consenso do mercado, a gente tem um viés de baixa para esse número, tanto por conta da alta dos juros, como a questão hídrica, inflação muito alta corroendo o poder de compra dos consumidores e, evidentemente, a incerteza eleitoral. Bom, fico por aqui em termos de meus comentários iniciais e disposição aí. Obrigado. Em complemento, desculpe, Caval, em complemento a este cenário pontuado, o que parece igual é, além do estoque de pessoas precisando de ajuda do Bolsa Família ou equivalente, esse estoque de 14, 15 milhões de desempregados. Como você vê isso no cenário? Então, não há dúvida, né, que a recuperação da economia, né,
em curso, ela não é uma recuperação que se traduza na mesma proporção na volta do emprego, né? Exatamente por aquela característica de que ela atingiu mais fortemente o setor de serviços, que é o maior empregador da economia, sobretudo empregos de menor qualificação. Não, serviços é um setor muito diversificado. Você tem serviços de TI, coisas desse tipo, que cresceram muito na pandemia, mas serviços prestados às famílias, serviços presenciais, né, como a gente sabe, eles são serviços de baixa produtividade, profissionais de menor qualificação e menor renda, né? Esses foram afetados de uma forma muito intensa pela crise e hoje a gente tem até a produção da indústria em patamares comparáveis ou até superiores em alguns segmentos ao que ela produzia antes da pandemia, né? O setor de serviços não, ele está abaixo, né? Então, a gente pode até chegar no final do ano, no ano que vem, com um PIB que é maior do que do pré-pandemia, mas o emprego vai ser menor, dessa mudança de composição. E como a gente também tem, né, todos nós intuímos que o que nós estamos fazendo agora aqui, que é uma reunião não presencial, enquanto muitas vezes no passado a gente estaria num lugar, num evento presencial, é algo que veio para ficar, a gente sabe que a crise está substituindo muitos serviços presenciais por tecnologia, né? Então, ela tem, segundo a avaliação de muitos, um aspecto, né, de acelerar mudanças estruturais que não contribuem para a geração de emprego, né? Então, não há dúvida que ela cria um aumento da desigualdade social, né? Então, não estou falando só do Brasil, né, porque é um país de renda média, um país emergente. A gente está falando do que vai acontecer enquanto uma tendência global, inclusive com muitos trabalhos já focando no mundo pós-Covid, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, no sentido de que a pandemia vai agravar um problema que já existe na economia americana, por exemplo, há muito tempo, que é o aumento que é a tendência de concentração de renda, aumento da desigualdade social, levando, inclusive, né, o presidente Biden a propor um grande pacote aí de gastos a partir do ano que vem, que, em boa medida, tem um viés mais social, né? Então, voltando ao Brasil, a melhor maneira de você fazer isso é voltar a crescer, né? Para crescer, você tem que ter reformas, você tem que ter, né, uma taxa de juros mais baixa, enfim. E, infelizmente, aquilo que a gente tem visto ocorrer e que o governo tem ultimamente proposto não vai nessa direção, embora, né, tenhamos aí, nos anos anteriores, aprovado uma série de reformas aí muito importantes a médio e longo prazo, o avanço de privatizações, concessões, reforma trabalhista, enfim, todas, claro, na direção correta. Mas, no curto prazo, isso não está ocorrendo, né? O gasto social em si, né, quer dizer, os programas de combate à pobreza, a gente tem no Bolsa Família até um exemplo, né, que já foi buscado por outros países, né, um programa muito exitoso, né, e por isso que ele já, muitos governos, ele vem sendo mantido e expandido. Mas a gente também tem muito gasto social no Brasil que é mal focado, né, e que deveria ser reformulado, né, como muitos especialistas propõem, para que a gente até tivesse mais dinheiro, né, para que pudéssemos ser mais eficientes no combate à pobreza. Há muitas propostas nessa direção. O atual governo não optou em não ir por esse caminho. Um outro caminho que a gente poderia certamente gerar mais recursos para esse tipo de política é a reforma administrativa, que infelizmente agora, né, ficamos sabendo desde ontem que não vai envolver nem os novos servidores, sabemos que já não envolveria os atuais, né? Então, no final, a reforma administrativa não vai ocorrer simplesmente, né? E, nesse sentido, a gente fica sempre, né, com uma lacuna em termos das políticas sociais, porque a maior parte do gasto do governo não beneficia as camadas de baixa renda, e sim, né, as camadas médias e
médias e ricas da população. Caval, me perdoa, Luiz, só uma curiosidade pessoal. Tem uma disfunção nesse quadro todo, porque a economia do Brasil, não importa se ela é a 8ª do mundo, a 12ª, ela é grande. Ela tem espaço para absorver muitas coisas. O que falta é gestão. Eu não estou agora tendo nenhum cunho ideológico. Gestão por quê? Se você tem a indústria andando, se você tem o agribusiness andando, tirando o tropeço agora, é isto que o aumento do PIB é composto. Não é composto daqueles que estão alijados, como a área de serviços. Um estoque de 14, 15 milhões de desempregados que precisaria ser alocado com mudança de competências ou criação de competências. A última coisa que se fala é de adaptação de empregabilidade e de educação. Então, como é que ela vai adaptar 15 milhões de pessoas para um outro setor se não tem educação e não tem um programa de trabalho? Somado a isso, quer dizer, o PIB ele é torto, né? Porque ele cresce, talvez, estou chutando, muito, né? Quase 2 dígitos de um lado, e ele está a zero, ou negativo em muitos outros. Eu sei que sempre é assim, mas parece que essa diferença ela é maior. Então, a questão ela vai ser resolvida não no atacado, mas no varejo, de você ter que apertar botões. E isto enfrenta todos esses obstáculos que você acabou de descrever, seja na área tributária, seja na área política. Então, o que esperar de um governo Lula? Não do governo, eu estou dizendo da consequência. O que esperar da consequência de um governo Bolsonaro? Neste tópico que a gente está tocando agora. O que esperar da terceira via neste tópico de gestão micro para poder resolver essa disfunção? Bom, então, o que você está colocando, né, nós economistas, a gente coloca dentro da ideia, né, de uma economia que tem uma baixa produtividade, né, porque ela tem um setor de serviços que é muito grande, né? Quer dizer, o setor de serviços no Brasil ele é 70%, 2/3, 70% da economia. E, na sua maior parte, são serviços de baixa produtividade, né? Sobretudo quando a gente fala nesses serviços prestados às famílias, né? Não os serviços prestados às empresas. Há uma grande divisão que a gente tem aí na mensuração do IBGE, né? Onde você vai entrar em coisas mais de tecnologia e etc. Essa baixa produtividade, evidentemente, ela tem a ver com o nível educacional, né? E essa mudança, né, para uma economia de maior produtividade, ela remete a reformas, né, que permitam ao setor privado crescer, se expandir e ter esse papel, vamos dizer, que você está chamando de gestão, né, de gerencial, né, que é o lado microeconômico que acaba, né, gerando decisões de investimento, de contratação de emprego e tal. Só que o setor privado no Brasil ele né, tem uma série de amarras, né, do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de carga tributária, da ineficiência do sistema tributário, né, a sua absurda judicialização. A gente mal ou bem acabou aí nos últimos anos a começar, né, um desmonte da CLT na área trabalhista. Ontem, uma medida provisória do governo que avançava um pouco mais nessa direção foi rejeitada pelo Senado. A gente tem tido avanços, sim, né, nos processos de privatização, de concessões, que são muito positivos para desamarrar os gargalos na infraestrutura. Mas a gente tem ainda, né, uma série de deficiências e complexidades, né? Se a gente for olhar assim, de uma maneira extremamente simplificada, o que diferencia uma visão, né, mais pró-mercado de uma visão
mais à esquerda no que toca à condução da economia, é mais fácil a gente perceber essa diferença olhando da seguinte forma. Quem tem uma visão, vamos dizer, mais conservadora, mais à direita, mais liberal com relação ao processo econômico, ele enxerga que esse crescimento depende essencialmente de você destravar a oferta, certo? Eu preciso criar medidas para que as empresas investam mais, para que elas incorporem mais tecnologia nos seus processos, as pessoas, né, tenham acesso a um nível educacional superior, a carga tributária seja eficiente, né, a gente corte a burocracia, enfim. Eu foco sempre numa agenda que tem a ver com a oferta, com aumentar a facilidade, né, do setor privado contratar, empregar e ofertar serviços e bens, né. Quem é de esquerda despreza esse lado, até porque eles gostam de economia estatal, eles gostam de uma economia mais regulada. Veja, inclusive, o que está acontecendo na China hoje, né? O governo chinês está entrando numa linha de regulatória muito pesada, né? Por exemplo, querendo que as empresas que atuam no setor privado, no setor educacional, virem empresas sem fins lucrativos. Então, essa é a visão, né, mais à esquerda, de controlar, regular, estatizar. Né? E qual é a saída do crescimento? Estimular a demanda. Né? Então, eu tenho que gastar mais, eu tenho que expandir o tamanho do Estado, eu tenho que pegar os bancos públicos, né, e fazer com que eles ofertem crédito mais barato. Né? Eu não posso ter, né, regras fiscais que me impeçam de fazer isso. Portanto, o que vale no processo? Eu tenho que, de alguma maneira, jogar o juro para baixo, nem que isso seja artificial, para estimular a demanda, como a gente viu no governo Dilma. Né? Então, é um foco totalmente ligado na demanda que despreza aquilo que a gente chama de reforma estrutural do lado da oferta. Né? O que a gente pode esperar do governo Lula é um foco mais nessa agenda de crescimento via estímulos de demanda. Né? É claro que muitos podem lembrar e dizer, e é isso, inclusive, que pessoas da liderança do PT estão dizendo, né? Olha, o Lula não é a Dilma. Isso eu ouvi essa semana da nossa consultoria. Eles querem dar essa mensagem. Ok, ele não é a Dilma. Mas que reformas ele fez nos 8 anos que ele esteve no governo? Ele não fez reforma nenhuma. O que ele fez? Políticas de estímulo de demanda, né, via crédito, via bancos públicos, etc., no momento de bonança da economia global, ciclo de commodities, etc. Né? As pessoas tinham zero de dívida, foram se endividando, crescendo, o mercado... Ou seja, foi um período de crescimento econômico, mas sem nenhum foco, sem nenhum olhar em privatizar, reduzir burocracia, reformar o sistema tributário. Nada disso ele fez. Né? Então, há uma lembrança favorável porque ele não tinha, talvez, um viés mais estatizante, regulatório, quer dizer, comparado com a ex-presidente Dilma. Mas eu acho inevitável que o tipo de reforma que a gente vinha fazendo até agora não avance e a gente reverta algumas delas. O teto de gastos, por exemplo, né? Isso já tem sido dito explicitamente por ele, reforma trabalhista, né? Privatizações, não teremos mais privatizações, concessões na área de infraestrutura sim, mas não privatizações. Então a gente volta a ter um governo que vai querer, nossa, vamos estimular o crédito via BNDES e tal, acho que é inevitável o PT ir por esse caminho. O governo Bolsonaro é difícil dizer, né? Porque ele vinha com uma determinada agenda, nesse momento essa agenda está sendo, vamos dizer, colocada em segundo plano em função do objetivo eleitoral, e eu penso na terceira via, né, com algo, independentemente do perfil que a gente não sabe quem é, mais próximo daquilo que a gente viu durante o governo Temer. Né? Quer dizer, você voltar a ter uma agenda de reformas mais organizada, enfim, né, que se volte para essas questões que amarram, né, o crescimento econômico brasileiro. Obrigado.
Caval, pegando um pouquinho esse ponto, você falou da dificuldade que parece que a gente tem de realizar reformas com profundidade, né? Tá certo? Faz sempre reformas superficiais ou sempre tentando acomodar algum cenário. Você citou, por exemplo, agora a reforma administrativa, que já não ia afetar os atuais, vai acabar também não afetando os novos funcionários, né? Isso me leva a refletir que nossos planos de governo, e aí independentemente do viés ideológico político, nossos planos de governo, na realidade, têm um horizonte até a próxima eleição, né? Porque quando eu não mexo com os funcionários públicos, eu não estou mexendo com uma massa de eleitores, tá certo? E aí acabamos nos defrontando com isso. Como a gente não faz reformas profundas, temos que viver atrás de programas assistenciais de momento, como, não é? Apesar deles serem realmente trazerem algum benefício, mas, por exemplo, hoje a gente vê a dificuldade do governo Bolsonaro em retomar a construção das casas populares, o antigo, né, Minha Casa Minha Vida, tá certo? Então, eu acho que parece que esses horizontes nossos estão muito atrelados à próxima eleição, né? Não há dúvida nenhuma. Agora, é possível fazer reformas no Brasil, né? Acho que até um economista que eu gosto muito, que trabalhou no governo, Marcos Mendes, ele tem um livro só sobre a questão da dificuldade do processo de reformas no Brasil, né? Elas são mais difíceis quando você tem, evidentemente, um regime democrático, elas são difíceis quando você tem um sistema pluripartidário, quer dizer, tem uma série de questões que, né, quando muitas das questões, né, que nós queremos mudar estão inscritas na Constituição, não precisa ficar fazendo sempre mudança da Constituição, né? Até para mudar regime de funcionário público, você tem que mudar a Constituição. Que país que tem na Constituição as regras de contratação de funcionário público, na estabilidade e tal? Praticamente nenhum, não existe isso, né? Então é muito difícil fazer, mas não é impossível, e a gente faz, né? O presidente Temer, com o teto de gastos, fez uma coisa que foi bastante simples, mas bastante poderosa, é o que está nos salvando agora, né? Aí ele propôs e avançou numa tentativa de reforma da Previdência, né? Não pôde fazê-lo pelas questões que a gente sabe, mas amadureceu muito o debate com relação à Previdência, e quando assumiu o presidente Bolsonaro, acho que a gente já tinha, né, uma massa crítica em que até pesquisas de opinião pública mostravam que uma boa parte da população julgava essa reforma necessária. Então, isso é um processo que não é um processo rápido, né? E conseguimos uma reforma da Previdência relativamente boa, inclusive com efeitos nos gastos que estão sendo maiores do que aqueles que o governo, então, estimava, ou que, ao menos, os que ele divulgou, né? Eu acho que na reforma tributária a gente tem uma boa oportunidade de fazer a mesma coisa. Não essa que está aí, né, que tomara que não passe, mas sim uma reforma realmente mais abrangente, constitucional, né, do sistema tributário quando o novo presidente estiver eleito. E não adianta a gente ter ilusão, né? Reforma desse tipo ocorre no primeiro ano de governo, né, e não no segundo, no terceiro, no quarto. E dá para fazer normalmente uma só, já é bastante, tá? Então, é um processo lento. A reforma tributária, o importante seria que a gente aproveitasse todo esse processo agora de reflexão, discussão, etc., né? Tomara que não, né, tendo como ponto de partida um sistema ainda pior do que aquele que a gente tem aprovado, essa reforma do IR, e a partir de 2023 a gente possa evoluir na direção correta. E no caso daquelas reformas que não envolvem, né, o texto constitucional, né, marcos regulatórios, aprovamos agora a autonomia do Banco Central, a própria legislação trabalhista, né, a gente avançou em algumas reformas importantes, né, que não deixam de ser só porque não são reformas constitucionais. Mas o risco aí é o risco de voltar para trás, né?
porque mudar a legislação trabalhista, mudamos por lei, né? Reverter o que aconteceu, voltar com o imposto sindical, enfim, tudo aquilo que nós conseguimos eliminar, acabar com os regimes, os novos regimes de contratação e tal, etc., dá para fazer por lei ordinária também, né? Então, esse é o risco que a gente corre em 2023. Parece que a gente está com uma situação bem nebulosa quando você olha essa conjuntura toda, né? Porque a questão, a inflação retomando, o aumento do custo de juros, isso pode provocar uma escassez de crédito, não é? Logo na sequência, escassez de muito mais por retenção ao crédito e aversão a risco, o clima ainda afetando o agronegócio, né? Que tem sido a nossa estrela, tá certo, dos últimos anos. Então, parece que a gente está criando meio que uma tempestade perfeita aí, você não acha? E agora, assim, é uma pena que a gente está tendo tantos problemas climáticos nesse ano, no setor, o problema da crise hídrica, etc. Agora, se você, enquanto empresário, né, coisa que eu não sou, mas que quem nos ouve certamente sabe do que eu estou dizendo, quando você sabe que isso é um problema exógeno, né, pontual, que não vai se repetir ao longo do tempo, né, você se adequa a essa realidade e segue a vida. Agora, quando você tem a cada 4 anos, né, uma eleição presidencial, você sabe que o país está indo por um caminho e ele pode voltar para trás, dar marcha ré, aí é muito mais complicado do que eu ter um ano de seca, né? Porque você está falando de algo que envolve, né, um prazo muito mais longo e remete, evidentemente, à incerteza da decisão empresarial, né? Então, o que a gente precisaria era ter um maior amadurecimento, né, da classe política e tudo mais, para que a gente não ficasse a toda hora, né, indo e voltando. Com um crescimento econômico nos últimos 30, 40 anos muito abaixo da média mundial. Esse é o resultado que a gente tem colhido. Deixa eu virar um pouco o foco agora para oportunidades. Outro dia vi uma apresentação do ministro Tarcísio, ele elencou uma série de oportunidades aí de concessões, privatizações que estão no pipeline, não é? Como é que você está vendo isso em termos de oportunidade, principalmente diante do nosso cenário atual, conseguir atrair capital internacional para essas concessões? Aí é uma área que eu tenho otimismo, né? Acho que nós ficamos, né, durante um longo período de tempo, né? Eu, quando tive a oportunidade de trabalhar no governo federal em 2006, né, eu presenciei, né, no governo do presidente Lula, toda a hesitação, né, que eles tinham com relação a fazer concessões, parcerias públicas e privadas e tal, né? E a decisão naquele momento foi, não, vamos fazer do jeito tradicional, vamos voltar a fazer investimentos públicos. A situação fiscal era melhor, a receita crescia, né? Então, um processo, né, de concessões que tinha se iniciado no governo Fernando Henrique, que, por exemplo, né, fez a concessão da rodovia Dutra, né, que expirou agora e que vai ser, né, relicitada agora em outubro, né, não houvesse continuidade. Depois, no governo Dilma, a gente fez uma série de concessões de estradas que deram errado, né? E aeroportos e tudo isso, porque aquele modelo era vamos ser breves aqui, era o modelo Lava Jato, né? E aí tudo deu errado. Muitas dessas concessões que fracassaram estão sendo relicitadas agora. A boa notícia é que desde o início do governo Temer, né, quer dizer, a gente já está aí há 5 anos, né, onde o rumo foi mantido, né? São projetos que demoram muito, a gente sabe, né, e atrasam e tal, mas mesmo nesse contexto, a gente está tendo aí com o ministro Tarcísio um avanço muito grande, né? E ainda vamos ter, né, com alguns grandes leilões aí emblemáticos na área de rodovias, acho que em particular aí, na Dutra, né, mas não só, né? E a última rodada dos aeroportos aí com Santos Dumont, Congonhas e tudo mais. Agora,
talvez até mais importante do que isso, é que esse processo também se disseminou, né, com muita força pelos estados. Acabei de ver aqui, né, o resultado do leilão do saneamento, do sistema de saneamento do Amapá, que acabou de acontecer hoje à tarde, né? E isso envolve um setor que a gente sabe, né, que é vexaminoso no Brasil, né, que é a cobertura do sistema de água e esgoto, né, com problemas de saúde pública e tudo mais, e que envolve os estados. E, finalmente, esse processo se disseminou pelos estados, agora, mais importante, né, o setor de saneamento, mas também rodovias e outros, né, e eu acho que veio para ficar. Esse aí eu acho que não volta para trás, né, que é a prova, né, que, no final, se você resolve, né, o lado regulatório, se você estimula o capital privado, ele responde, mesmo em investimentos de longo prazo, num país tão incerto como o Brasil, né? As reformas, afinal, funcionam. Se continuássemos a fazê-las no ritmo desejado, evidentemente o Brasil vai crescer mais, como a infraestrutura agora vai começar a crescer mais do que cresceu nos últimos 20, 30 anos. Caval, tem um problema geopolítico que me causa estranheza estar passando ao largo, porque o país não está gerando caixa para investimento nessas iniciativas. E, portanto, ele busca capital, o que é absolutamente normal. Mas o capital americano, anglo-saxão e europeu está de mal com o Brasil, por questões ambientais. Ou seja, você anda na Europa, você anda nos Estados Unidos, ninguém quer ouvir do Brasil. Ou seja, nem o dinheiro discricionário, aquele que vai para a roleta, aquele que pinga, que sobra, está descendo. E tem muito dinheiro chinês entrando, não só na África para comprar terras, mas nessas concessões todas. Ou seja, dinheiro disponível vem da China, no mundo inteiro, e também no Brasil. De uma forma assimétrica e desequilibrada, ou seja, não é que estamos abertos para o capital está olhando oportunidades no Brasil, está investindo. Não, o dinheiro americano, o dinheiro europeu não está vindo para o Brasil. Basicamente está vindo dinheiro chinês. Ou seja, nós estamos geopoliticamente criando um problema futuro. Ou estou míope? Não, eu acho que isso, é claro que envolveria uma análise mais setor a setor, na indústria, na infraestrutura, no setor de serviços, né? Mas eu acredito que os pontos que você mencionou, Herbert, são importantes. Se o país não cresce de maneira consistente, né? Se é um país que recorrentemente tem problemas de suprimento de energia, mesmo não crescendo, né? Quer dizer, uma coisa é você crescer muito e enfrentar restrições no sistema energético, outra é não crescer e tê-las mesmo assim, né? Se você tem risco político, e hoje, cada vez mais, aquilo que você mencionou no início, a agenda ambiental, ESG, né, sendo muito importante para alguns grandes pools de recursos lá fora, né, você acaba tendo que aceitar o capital que tem uma outra lógica, né, recursos que não têm essa lógica, e que olham coisas muito mais estratégicas, entre aspas, como a compra de terras, o seu suprimento de matérias-primas e tal, e você corre o risco, evidentemente, de atrair recursos que têm, vamos dizer, um olhar mais extra-econômico, né? Como muitas vezes é o capital chinês, não sempre, evidentemente, porque você tem também capital privado chinês que seguia pela mesma lógica de outros players privados, mas do governo chinês, evidentemente, tem um outro olhar, né? Então, acho que agora, chamando atenção, né, para esse lado ambiental, né, onde claramente o Brasil podia ser um ganhador, né, e está sendo agora um perdedor, e começa a incomodar um grande player, né,
da nossa economia, que praticamente é o grande player, né, que tem crescido de uma maneira muito virtuosa, que é o agronegócio, né? Porque a gente fica cada vez mais próximo, né, de começar a enfrentar barreiras por conta, né, do enfrentamento da questão ambiental nos termos que tem sido colocado, né? Não é por outro motivo que, por exemplo, essa semana a gente teve entidades, né, do agronegócio se colocando contra, né, a maneira conflituosa que o governo tem atuado em termos da questão da relação com outros poderes, a crise institucional, coisas desse tipo, né? Esse setor, que foi um aliado de primeira hora do presidente da República, né, acho que está crescentemente incomodado, né, com a possibilidade dele pagar o pato pela maneira como está sendo conduzida a questão ambiental. Eu chamo a atenção, dinheiro não tem carimbo e é bem-vindo, muito obrigado. Mas o agronegócio, ele oferece produtos hoje à China. Ele está lá na Arábia, no Oriente Médio, com proteína, para os Estados Unidos também, mas a China, com soja, por exemplo, é o grande cliente. De outro lado, o minério, a China. De outro lado, o laranjal que se tornou terras é um laranjal, ou seja, nomes de terceiros e quartos em nome de chineses. É só prestar atenção. Virou um laranjal, ou seja, compra de terra no Brasil. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais dependentes, nada contra, mas com consequências a médio prazo irreversíveis. Ninguém fala disso. Paralelamente, a possível dispersão, o melhor equilíbrio, nós estamos de castigo com o mundo anglo-saxão e com o mundo europeu de descer dinheiro por questões ambientais. Então, precisa ter alguém com o mínimo de entendimento de como é que o mundo funciona, né, para apertar os botões certos para os nossos netos, porque a gente já foi. Eu estou um pouco ácido, mas é porque eu estou realista. Não é ideológico, é realidade, fato. Veja, Herbert, eu acho que no caso da relação com a China, né, a gente, até agora, desde que, né, a gente vem ficado cada vez mais dependente da China enquanto mercado de commodities e coisas desse tipo, né, que é algo que foi muito importante para o Brasil, a gente tem oscilado entre dois extremos, né? Primeiro, a gente tinha um governo que, ideologicamente, né, se identificava com o governo chinês, né, e começou a estabelecer uma série de parcerias, né, estratégicas, inclusive na área de petróleo, né? Lembrem-se que nos leilões que nós tivemos de pré-sal no governo da Dilma, você não tinha players estrangeiros que não os chineses, sobretudo, né? Então, a gente começou a criar quase que uma relação preferencial com eles, né? Bom, vamos lembrar que o Brasil até chegou a planejar, né, uma refinaria aqui no Brasil com a Venezuela, né? Quer dizer, eram parceiros ideológicos, né? Então, nesse sentido, era uma ideia de que a China é bom e o outro não é bom, né? Aí a gente foi para um outro extremo, né? Isso ao longo de um período muito longo em que a China cada vez mais se tornou um destino das nossas exportações, de a gente chegar numa situação de hostilização aberta ao governo chinês, né? Dificultando e problematizando, né, os negócios que o setor privado tem com a China, né? Vamos lembrar que a gente é exposto à China hoje, mas é o setor privado. Eles estão fazendo negócios com a China, certo? Não é uma relação de governos, né? Então, a gente precisaria ter uma visão mais intermediária, né? Não vou nem hostilizar o governo chinês, né, mas vou poder, eventualmente, estabelecer algum tipo de disciplinamento no acesso às terras, por exemplo, né? E também não vou fazer uma política que
para a China tudo e para os Estados Unidos nada, porque eu gosto ideologicamente de governos de esquerda. Né? Então, acho que é uma relação complexa. O próprio Estados Unidos, ele continua, as exportações da China para os Estados Unidos nunca pararam de crescer, mesmo no governo Trump, e mesmo agora com a postura dura também do presidente Biden. Quer dizer, não adianta a gente imaginar um mundo sem a China e sem relação econômica com a China. Né? Mas o Brasil, ao contrário dos grandes países, ele não é um país, ele não é um player relevante do ponto de vista geopolítico. Né? Então, ele pode ter relação com a China, pode ter com os Estados Unidos, pode ter com a Europa, né? E pode impor limites onde lhe for interessante. Né? Quer dizer, entre o 8 e o 80 que vivemos até agora, vamos tentar fazer alguma coisa intermediária. Cabal, voltando aqui para o nosso cenário doméstico, né? Olhando a inflação, subida de Selic, uma possível encolhimento da taxa de crescimento do PIB para o próximo ano. E aí é uma preocupação de todo mundo com quem a gente conversa, nas empresas por onde a gente passa. Como é que você vê o cenário de oferta de crédito para o próximo ano? Eu acho que nós não temos no Brasil há algum tempo nenhuma restrição que seja derivada de liquidez, né? De falta de funding dos bancos e tal, até porque, né, desde o ano passado e até em anos anteriores, mas sobretudo no ano passado, o Banco Central fez, né, um movimento muito intenso de liberação de compulsórios. Também está ocorrendo uma revolução muito grande, né, no sistema financeiro, com novos players, né, o Open Banking, uma coisa que nós, nos próximos anos, né, transitaremos, né, para um ambiente muito mais competitivo no que toca serviços bancários e, inclusive, eu acredito, no que toca crédito também. Né? O problema é o custo, né, que vai subir. Quando a Selic sobe, os spreads sobem também, porque você tem mais risco, né? E os spreads eles seguem, né, o movimento da taxa básica. Né? E, além disso, a gente está tendo, por conta de todos os ruídos fiscais e políticos, a abertura dos juros de prazo mais longo. A nossa curva de juros já tem vencimentos a partir de 2027, 2028, juros na casa de 2 dígitos. Então, o que eu acho que é a preocupação é aquilo que a gente chama de aperto das condições financeiras. Aperto das condições financeiras, de modo geral, é bolsa para baixo, dificultando processos de capitalização, abertura de capital, etc. Juros, curva de juros inclinada e dólar para cima. Né? Isso os nossos modelos capturam, o Banco Central tem o modelo dele, né? Isso significa menos atividade econômica à frente. E o nosso modelo de condições financeiras, ele hoje indica, né, um PIB mais para a faixa de 1 a 1,5% no ano que vem do que os 2% que a gente atualmente tem. Né? Então, resumindo, a sua pergunta está na direção correta, acho que só não é um problema de oferta de crédito em si, e sim de aperto das condições financeiras de mercado de crédito, mercado de capitais, mercado de câmbio, de uma maneira mais ampla. Acho que a preocupação realmente é mais represamento do crédito, não é por escassez da liquidez, né? Mas... sim. Aí, evidentemente, os bancos ficam mais, né, com mais aversão a risco, e aí você tem mais recessão, de fato, é correto. Vamos torcer que o Open Bank crie alguns canais de escoamento da represa, né? Agora o setor privado vai até onde ele pode, né? Agora, se o governo não dá estabilidade econômica, não é ele que vai fazer loucura. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Cabal, nós estamos chegando aqui no final já da nossa live. Queria pedir para você aí uma mensagem final da tua visão para o horizonte aí. Eu acho que, falando aqui para um público de empresários, né, de novo, o setor privado, que já carrega o Brasil, né, carrega o governo nas costas, com essa carga tributária maluca que a gente tem, né, ele vai ter um papel muito importante agora no processo eleitoral. Né?
a gente viu aí, inclusive, todos esses ruídos, né, do manifesto da FEBRABAN, da Fiesp e tal, etc., porque acho que ele está se posicionando da maneira correta no processo político, né, querendo, né, que a gente não tenha, né, meramente a repetição do passado e rejeitando aquilo que nós temos visto aí em termos da colocação do presidente da República, né, gerando aí atritos institucionais desnecessários e tudo mais. Então, acho que é a hora, né, e já foi no passado, do setor privado, do setor empresarial, né, tentar empurrar um pouco, né, pela sua influência, o processo político numa direção aí que nos conduza aí a um resultado aí mais virtuoso aí de 2023 em diante. Muito obrigado. Herbert, sua mensagem final. Carlos, gratíssimo. Te devo mais essa. Um grande abraço e boa sorte para todos nós. Parece que a gente vai precisar. Muito obrigado, Herbert, Luiz. Muito prazer participar aqui do Mesa, sempre à disposição, e uma boa tarde aí a todos. Boa tarde. Muito obrigado pela gentileza aí de participar desse bate-papo conosco. Quero agradecer a participação de todos, lembrando que a partir de amanhã esta live estará disponível no canal da Mesa no YouTube, assim como as demais lives estão lá no nosso canal à disposição também. Muito obrigado, um grande abraço a todos, cuidem-se e até o próximo Mesa ao Vivo.